mas a vida é mesmo cheia de altos e baixos. Terá residia em Ur dos Caldeus. Por volta dos 70 anos de idade, contava com 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Harã se casou e teve seus próprios filhos, Milca, Isca e Ló. Naor tomou a sobrinha Milca, filha de Harã, como esposa para si, e Abrão encontrou no meio da parentela uma meia-irmã, Sarai, e com ela se casou. O que ninguém naquela família esperava é que repentinamente Harã morresse. Muito triste, um pai é enterrar um filho e Terá teve que sepultar a Harã. Talvez tenha sido esse um dos principais motivos que impeliu Terá, desgostoso, a sair de Ur dos Caldeus. E migrando pela bacia entre os rios Tigre e Eufrates, no sentido noroeste, ele vai até uma região conhecida como Padã Arã, e ali fixa residência, vivendo até o seu último dia de vida, alcançando 205 anos de idade. De alguma forma é de se suspeitar que Terá tivesse algum conhecimento acerca do Deus Altíssimo, porque ele deixa Abrão no meio do caminho daquilo que Deus propusera, tirar aquela gente de Ur dos Caldeus e levá-los até a terra prometida. Deus se manifesta, Deus se apresenta ao próprio Abrão, quando este contava então 75 anos de idade, e lhe diz: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que ainda hei de te mostrar. Sem titubear, Abrão levanta suas tendas e, obviamente, se fazendo acompanhar da sua esposa Sarai, migra para a terra prometida, para as bandas de Canaã. Deus não chamou Ló. Não temos registro de que Abrão houvesse chamado a Ló, mas este segue na sombra do tio e vai junto com o casal para a terra prometida. Até então, 2 grandes perdas na vida de Ló: perdera o pai, Harã, e perdera o avô paterno, Terá. Ainda jovem, já experimentara uma longa jornada migratória, de Ur para Padã Arã e de Padã Arã para Canaã. Abrão percorre a terra prometida de norte a sul, levanta alguns altares em adoração a Deus. Deus fala com Abrão, mas não há qualquer registro de que Deus falasse com Ló. Veio a primeira grande fome sobre aquela terra, e a escassez a assolou de tal forma que Abraão se viu obrigado a seguir na direção sul, e quanto mais avançava, mais se aproximava do Egito, até que entrou nas terras ao redor do rio Nilo. Por causa de uma história mal explicada entre ele, sua esposa e Faraó, os egípcios terminaram se aborrecendo com Abrão e o expulsaram. Abrão teve que voltar para a terra prometida e Ló estava junto com Abrão. Ambos agora já estavam riquíssimos, muitos escravos, escravas, grandes rebanhos, muitos empregados, várias tendas. Os pastores de Abrão brigam com os pastores de Ló, porque a terra que ocupam não lhes apresenta pastos suficientes para abastecer, para satisfazer os seus rebanhos. E então, movido pela ganância, pelo egoísmo, Ló tem a oportunidade, que lhe é dada pelo próprio tio, de escolher. Abrão lhe diz: se você for para leste, eu irei para oeste; se fores ao norte, eu vou para o sul. Ló olha ao redor e observa à distância as campinas do Jordão ao oriente. Bem lhe parecem que elas são tal qual lhe haviam descrito o jardim do Senhor, o jardim do Éden. Ló se lembrou daquelas terras fertilíssimas à entrada do Egito, na região de Zoar.
E sem nenhum receio de errar na escolha, Ló disse: eu vou para as campinas do Jordão, e deixou ao tio terras aparentemente secas, improdutivas, desertas. Ló foi habitar em Sodoma. Mais uma surpresa na vida dele, porque os reis de Sodoma, Gomorra, Zoar, Zeboim e Adimá, há mais de 12 anos, eram tributários de Quedorlaomer, o rei do Elão, quando resolveram se sublevar e negarem-se a pagar o tributo, e então uma guerra se instaura. Quedorlaomer levanta consigo os seus aliados, marcham contra aquelas cidades. Os reis de Sodoma e Gomorra são aprisionados. Os reis de Zoar, Zeboim e Adimá conseguem fugir para um alto monte. Ló, assim como vários outros cidadãos de Sodoma e Gomorra, é levado cativo, junto consigo suas esposas, seus filhos. Talvez Ló contasse apenas uma esposa. Talvez Ló contasse apenas 2 filhas. Mas os seus empregados, suas tendas, seu rebanho, tudo foi levado. Alguém consegue escapar no meio da confusão da batalha e vê o desfecho da batalha em que Ló é levado para o cativeiro, corre, vai até as tendas de Abrão e lhe leva a notícia: teu sobrinho foi levado cativo. Abrão convoca 318 homens do seu clã e mais 3 amigos com seus exércitos, marcham contra Quedorlaomer e os exércitos a ele confederados. Nova batalha. Abrão vence. Ló é liberto do cativeiro e retorna para continuar residindo em Sodoma. A cidade vinha num crescente de pecaminosidade, de corrupção. Os relatos bíblicos dizem que Ló convivia com aquelas pessoas, mas estava enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis, e ele se afligia diariamente pelo que via e pelo que ouvia. Deus determina a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló não está sabendo de nada. Deus não fala diretamente com ele, mas Deus está falando com Abrão sem que Ló saiba. Sem que Ló saiba, Abrão está intercedendo por Sodoma e, de certa forma, indiretamente, intercedendo pelo próprio sobrinho. Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, tu a destruirás? E Deus responde: por amor aos 50, não a destruirei. Senhor, e se faltarem 5 e forem 45, por amor aos 45, não a destruirei. Senhor, e se forem 40, por amor aos 40, não destruirei. Senhor, não se irrite comigo, mas e se forem 30, por amor aos 30, não a destruirei. Senhor, não fique chateado comigo, mas me permita perguntar ainda, e se forem 20, por amor aos 20, não destruirei. Senhor, e se forem somente 10, por amor aos 10, não destruirei. Não era possível que numa cidade tão grande não houvessem 10 justos, mesmo porque se poderia, contando Ló, faltar apenas 9. Era possível sim. Não havia 10 justos em Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá. Anjos descem até Sodoma, vão buscar, vão tentar localizar Ló, e nunca foi tão fácil achar o homem. Ele está à porta da cidade, numa posição de nobreza, como que cuidando dos citadinos, julgando suas causas, aconselhando pessoas. Joim está com aqueles homens para que ele possa hospedá-los em sua casa. Eles se negam, mas Ló tanto insiste. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que alguns, pela fé, sem saber, abrigaram anjos em casa.
Ló, como anfitrião, lhes oferece o lava-pés, prepara bolos sem fermento. Por isso o famoso pão de Ló, que é feito à base de ovos, açúcar, trigo, mas sem fermento. Uma receita que foi resgatada por volta de 1750 e praticamente eternizada através de um cozinheiro genovês que a princípio chamou a receita de pane de Espanha. Os homens cercam a casa ainda de noite, querem abusar sexualmente daqueles dois belos homens que na verdade são anjos enviados por Deus. Ló, tentando levar ao extremo o costume da boa hospitalidade, sai à varanda da casa e oferece àqueles homens depravados as suas duas jovens filhas, que eram noivas. Os homens não as querem, a todo custo querem invadir a casa de Ló. Os anjos puxam Ló para dentro de casa, trancam a porta, cegam aqueles homens. Os homens em vão procuram a porta de entrada da casa, tateando porque estão cegos e não encontram. Aqueles anjos então eles começam a discutir com Ló, porque agora eles revelam: viemos para destruir essas cidades tão pecaminosas. Reúne tua mulher, tuas filhas, teus genros e foge. Ló vai então até os dois genros, os noivos de suas filhas, e insta com eles para que fujam. Ló, pregador. Eles não aceitam a pregação, zombam de Ló, porque Ló podia estar pregando, mas lhe faltava a operosidade do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando está diante de Cafarnaum, diz: se em ti, Cafarnaum, estes sinais que operei tivessem sido operados em Sodoma, ela, Sodoma, se arrependeria. As horas vão avançando, os anjos percebem a relutância de Ló e então o puxam, como também a sua esposa e as suas filhas, pela mão e os levam para fora da cidade. É Ló quase que arrebatado. Vá para o monte. Entanto, Ló novamente reluta e diz: estou com medo de ir para o monte. Deixa-me ir para Zoar, é pequena, que mal haverá. Os anjos concordam e dão a recomendação: fujam para lá, porque nada faremos enquanto você lá não chegar, mas não olhes para trás. E durante a fuga, já vinha o sol quase que raiando, quando a esposa de Ló olha para trás, e então ela é fulminada pela chuva de fogo e enxofre que já vinha caindo sobre as cidades, e ela mesma é petrificada, transformando-se numa verdadeira estátua de sal. Vinham raiando os primeiros raios do sol em Zoar, quando Ló conseguiu entrar na cidade. Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim são totalmente destruídas de uma forma rápida, fulminante, sem deixar praticamente vestígio algum. E Ló está escondido em Zoar. Ele estava numa grande cidade, agora está numa pequena cidade, mas ele é tomado de medo quando ele vê os costumes do povo local, que lhe lembrava o que acontecia em Sodoma e em Gomorra, e com medo ele sai de Zoar e vai morar numa caverna no monte, e então de grande cidade para pequena cidade, e agora para uma caverna. De Ló arrebatado para Ló fugitivo, de Ló fugitivo para Ló com medo, e de Ló com medo para Ló empobrecido.
ele mora muito tempo naquela caverna, a tal ponto que suas filhas se desesperam porque não encontram marido, moram sozinhos, e então elas embebedam Ló para poder dele engravidar. A primogênita logo engravida e gera a Moabe. A caçula gera Benami, e este será o pai dos amonitas. Deus faz aliança com Ló e a sua descendência para lhes dar posse um pouco mais ao sul da terra prometida. E Deus ainda recomenda aos de Israel: não os ataquem, porque a eles também tenho dado posse, como prometi a Ló. Do Ló velho, agora nós temos o Ló aliançado com Deus. Para poder tomar posse, Ló, os filhos de Ló, tiveram que se debater com os antigos ocupantes daquelas terras, os eneus, que eram homens gigantes, poderosos e numerosos, mas quando Deus promete, Ele dá os meios, e os descendentes de Ló se apossam daquilo que Deus lhes prometeu. Que vida, Ló! Que vida cheia de tantos imprevistos, de tantos tombos e de tantos levantares. É a vida de todos nós, cheia de erros e de acertos, de altos e de baixos, e de um Deus que sempre está presente para estender a mão e nos levantar quando caímos.